Ademir Takara, bibliotecário do Centro de Referência do Futebol Brasileiro no Museu do Futebol. Boa tarde. Nós estamos aqui para falar um pouco, né, sobre a questão cultural daqui do museu e a importância do museu, da biblioteca para a população não só de São Paulo, como do Brasil inteiro, porque é um museu muito diferente, único, que tem um acervo espetacular de peças, de livros e tem essa maneira interativa, né, com o público. Eu queria saber de onde veio a inspiração para a construção desse museu? Quem idealizou? Como funcionou esse processo? A ideia do Museu do Futebol, ela nasce de uma reunião na casa do jornalista Jô Kfouri. Teve a presença de vários jornalistas, várias pessoas ligadas ao futebol de várias maneiras. E surgiu essa questão, né, o futebol. Ele é tão popular, é tão impregnado na cotidiano do brasileiro e você não teria um museu para fazer esse registro, né? Então, a partir disso, começou-se nessa reunião teve a presença na época do prefeito José Serra, e aí houve um consenso de que era necessário você ter este espaço dedicado ao futebol. Então, em 2008, a Fundação Roberto Marinho iniciou o trabalho de adequação aqui da estrutura do estádio do Pacaembu para receber esse museu. Às vésperas da inauguração, em setembro de 2008, o museu foi repassado para o governo do estado. Então, embora ainda o complexo do Pacaembu seja municipal, o Museu do Futebol ele é uma instituição estadual. Sobre essa biblioteca, como funcionou o processo para coletar esse acervo? Vocês foram atrás de colecionadores, foram atrás de editoras? Porque é um acervo impressionante, tem edições assim, meses e meses seguidos de revistas, livros, coisas que eu nunca tinha visto em outros lugares, assim, tudo junto. É bem diferente. Desde 2008, né, na construção do museu, existia a ideia de você construir o centro de referência. Mas só a partir de 2011, com o apoio da FINEP, foi possível iniciar esse processo. A biblioteca, especificamente, a primeira tentativa foi falar diretamente com as editoras, solicitando doações, mas, posteriormente, com a chegada do bibliotecário, foi possível fazer uma seleção. A ideia original era fazer uma indicação, qual seria a biblioteca básica, mas tinha muitos livros esgotados, dos anos 60, 70, mesmo da década de 80. Era difícil você fazer essa aquisição. Então, optou-se por fazer um recorte com os livros publicados no período 2010, 11 e 12. Chegamos até 2013. Então, atualmente, em torno de 60% do acervo foi comprado. Depois desse período, a partir do momento que a gente começou a ter uma maior divulgação da existência da biblioteca, algumas editoras, alguns autores começaram a eles próprios oferecerem. Atualmente, a gente está nesse processo mais como ainda o processo de catalogação ainda não foi terminado, então a gente não tem tido muito tempo para entrar em contato diretamente. Mas é normal, por exemplo, uma vez que a gente descubra que um livro que consideramos muito relevante foi publicado, então a gente procura entrar em contato. A parte de revistas e jornais, na verdade, originalmente a ideia não era a gente ter esse tipo de material, os periódicos, né? Mas aí aconteceram algumas oportunidades. Por exemplo, a Folha de São Paulo nos procurou oferecendo 20 anos de duas revistas estrangeiras, a Green Esportivos e a Sports Illustrated. E aí foi essa questão. Se a gente não aceitasse naquele momento, dificilmente apareceria uma nova oportunidade. Então a gente acabou recolhendo. Originalmente elas ficavam aqui, né? Mas como não tem uma procura constante, então a gente realocou ela no terceiro andar. Continua disponível para pesquisa, mas nesse caso precisa fazer o agendamento. Para pelo menos um dia de antecedência para a gente poder descer esse material. Outra aquisição interessante foi a coleção da Gazeta Esportiva, que a gente tem do período de 28 até 71, o ano de 86 e o período de 92 a 2000, que foi uma doação da Federação Paulista de Futebol,
que é a mesma coisa. A gente sabe da importância desse jornal, uma referência durante muito tempo. Mesma coisa, se a gente não incorporar esse material, dificilmente a gente teria uma outra oportunidade. Mesma coisa, a gente não tem espaço aqui na biblioteca, mas a gente consegue acondicionar no terceiro andar, mesma coisa. Para fazer a consulta, só fazer o agendamento, um dia de antecedência, quando a pessoa chega, o material já está disponível. Inclusive, se vocês verem aqui, né, tem os exemplares aqui para já só esperando o pesquisador. E recentemente, né, a gente teve a última Copa antes da Copa da Rússia, foi a Copa que aconteceu aqui no Brasil. Qual foi o impacto desse evento aqui para o museu? Recebeu muitas visitas de pessoas do exterior, teve um feedback, aumentou durante o período da Copa o número de visitas que tinha por aqui? Como é que foi esse período? A gente já, 2008, né, então já passamos pela terceira Copa do Mundo, é nítido o aumento, não consigo falar em termos percentuais, mas é perceptível que o impacto da Copa do Mundo é muito grande. Em 2014, pela Copa ser no Brasil, dia de jogo aqui em São Paulo, era impressionante a quantidade de estrangeiros que passavam no museu. Normalmente, quando os jogos eram à tarde, então o período da manhã era muito cheio. Agora em 2014 também, em 2018, né? A gente não tinha muita certeza como é que seria essa presença, mas aconteceu, como a gente estava exibindo os jogos ao vivo, né? Então, muitas pessoas começaram a vir especificamente para acompanhar o jogo. Recebemos aqui o consulado do Uruguai, da Colômbia, do México, tivemos alguns eventos especiais focados, né? E teve um jogo do Brasil que também lotou não só o espaço aqui que era próprio para o jogo, mas também tivemos que abrir o auditório para dar conta da quantidade de pessoas que passaram aqui. Um dado que é interessante, isso é mais visual. Dia de jogo pela Libertadores ou pela Copa Sul-Americana, também é perceptível a presença de uma quantidade razoável de torcedores desses times da América do Sul que vêm jogar aqui em São Paulo. Como o jogo é sempre à noite, então praticamente vários passam o dia todo aqui, ou pelo menos passam aqui de manhã antes de ir para o estádio. E você percebe que o museu já entrou em vários roteiros, até turísticos aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo mais especificamente. Você percebe pessoas que não são tão adeptas do futebol vindo procurar o futebol pelo museu, vindo aqui como atração turística, além de serem só os fãs de futebol? No caso aí também é mais uma percepção minha, visual, né? Visual. Bom, o Museu do Futebol dos museus estaduais é o terceiro mais visitado. E é nítido que muita gente vem também acompanhando pessoas que têm interesse de futebol. O que é interessante é que é comum a gente ouvir pessoas falando que não gostam de futebol, nem curtem futebol, mas gostaram de ter visitado o museu. O museu ele conta a história de grandes craques da história do Brasil e do futebol até exterior também. Já houve visita de alguns desses grandes nomes aqui no museu? Algum craque relevante que você possa lembrar assim? Bom, acho que é boa hora para falar, né? O Museu do Futebol ele não é um museu esportivo. Por isso que a gente não tem, por exemplo, troféus históricos, camisas, chuteiras, essas coisas. A ideia do Museu do Futebol é cultural. A ideia é explicar o futebol do ponto de vista cultural. Por que o futebol entra na cultura, no cotidiano, na vida do brasileiro de uma maneira tão forte, tão intensa. Então, mas isso não impede que pessoas fanáticas não curtam, acabem... A ausência desse material é sentida, isso é comentado, as pessoas querem isso, mas isso não impede que as pessoas curtam o Museu do Futebol. A gente tem tanto eventos externos, né, como eventos criados pelo museu, que tem a presença de jogadores. Inclusive, ontem mesmo a gente teve a presença do
Zé Maria, né, campeão de 70, do Silas, que esteve na Copa de 86 e 90, participando de um evento aqui que a gente inaugurou a passarela, onde tem os cartazes, uma parceria do Museu do Futebol com a agência Leo Lara, com o metrô de São Paulo, em que cada uma das linhas do metrô e da CPTM foram feitos cartazes relacionando o número da linha com o número de um jogador de Copa do Mundo. Por exemplo, esse é só um exemplo, né? Já tivemos casos de jogadores que vieram espontaneamente conhecer o museu, por exemplo, acho que o Alexandre Pato, acho que foi um caso bem interessante. Eu tava um dia antes, né, deles anunciarem o Corinthians anunciar a contratação do Alexandre Pato, ele já estava em São Paulo, passeando pela cidade, parou aqui e resolveu visitar o museu. Inclusive tinha um grupo de crianças, né, acompanhando, foi um rebuliço. E ele foi super atencioso, tirou foto com todo mundo. Me lembro do Júlio César, né, goleiro do Brasil também, veio espontaneamente. Jogadores, já tivemos eventos envolvendo, por exemplo, sábado retrasado foi o Ivair, né, o Príncipe, um dos maiores jogadores da história da Portuguesa, foi participar de um evento específico da torcida portuguesa. Já tivemos presença do Marcos, né, no lançamento de um livro. O Ademir da Guia também já participou de alguns eventos aqui. Durante a Copa do Mundo teve um outro evento que foram gravadas entrevistas com vários desses grandes jogadores. Então tivemos a presença do Zico, do Rivelino, né, entre outros. Qual é a programação cultural que o museu tem durante a semana? Evento assim, para crianças? Tem alguma coisa mais especial? Para os próximos meses, qual é a agenda cultural que está programada? E esse ano que vem, que vai ter a Copa América aqui em São Paulo, se vai ter de novo exibição de jogos? Durante a semana, normalmente a gente tem as visitas agendadas pelas escolas, né? Aos fins de semana existem algumas atividades específicas feitas pelos educadores. Por exemplo, alguns jogos de adivinhação, tem algumas oficinas, né, voltadas para as crianças menores. O que eu posso destacar, que acontece 2 vezes por ano, é o Férias no Museu. Que aí são várias atividades, brincadeiras com bola, pintura, arte, voltadas especificamente para as crianças, em que não é necessário, por exemplo, que isso não está vinculado à visita ao museu. Então é comum os pais virem, passarem uma tarde, uma manhã, às vezes o dia todo, sem precisar necessariamente entrar no museu. Eventos culturais são bem variados. Agora, acho que dia 4 de setembro vai ter o lançamento. Acho que é 4 de setembro, vai ter o lançamento de um livro sobre o professor José Teixeira, que foi técnico, preparador físico. A ideia desse lançamento é vincular com a própria exposição Primeira Estrela, porque é um exemplo de, a partir da Copa de 58, você tem uma mudança na parte profissional do esporte. E aí o professor José Teixeira acaba entrando como um exemplo, né, de como esse título acaba impactando na vida de uma pessoa. No caso dele, na época ele era estudante de educação física na USP e foi contratado como estagiário no São Paulo. E a partir disso ele acabou enveredando pela carreira de preparador físico, que até então praticamente não existia. Ele é um dos pioneiros, né? Para setembro também está programado a inauguração da nova exposição temporária, que é a Clássico é Clássico. Vai ser a primeira vez que o Museu do Futebol vai abrir espaço especificamente só para clubes. Até então, a exposição mais parecida com essa abertura foi uma das primeiras, que era a Mania de Colecionar. Mas aí o foco não eram os clubes, eram as coleções. Coleção de camisa, futebol, essas coisas. Agora não. Agora é você tentar mostrar um pouquinho do que significa, né, o peso que existe num Flamengo e Fluminense, num Palmeiras e Corinthians, num Grenal, num Bavi. E essa exposição também vai servir para comemorar os 10 anos do Museu do Futebol. Essas são as atividades que me ocorrem agora. A gente queria agradecer